grafeno é um cristal bidimensional formado por ligações entre átomos de carbono com hexágonos que formam algo parecido com uma rede de arame ou a rede de um gol. Ele é, portanto, mais um alótropo cinético do carbono, sendo proveniente de um de seus alótropos naturais, a grafite, a mesma usada nos lápis para escrever. Propriedades do grafeno. É finíssimo, possui a espessura de um átomo, é altamente resistente, ele é cerca de 200 vezes mais resistente que o aço e é mais forte que o diamante, dentro das suas proporções. É flexível, possui alta condutividade térmica e elétrica, sua condutividade elétrica é 100 vezes mais rápida que a do cobre, que é o condutor mais utilizado no mundo. É impermeável, tem elevada dureza, é muito leve e fino, como a fibra de carbono, mas mais flexível, tem menor efeito de Joule, perde menos energia na forma de calor ao conduzir os elétrons, é transparente, transmite 97,5% da luz, é barato, sua matéria-prima é abundante. O grafeno pode ser proveniente de qualquer material de carbono e pode autorreparar-se. Embora esteja em evidência só agora, as pesquisas com grafeno começaram em 1947 pelo físico Philip Russel Wallace, o primeiro a descobrir e estudar, mesmo que de uma forma bastante limitada, os princípios do material. Ele se tornou realidade só em 1962, através dos químicos alemães Ulrich Hoffmann e Hans-Peter Boeing, quando o próprio Boeing batizou o composto resultado da junção das palavras grafite e o sufixo eno. Até então, o grafeno era conhecido apenas pela comunidade científica, mas em 2004 isso mudou. Graças aos cientistas Konstantin Novoselov, russo-britânico, e Adrian Gen, russo-holandês, ambos da Universidade de Manchester, na Inglaterra, na época os dois resolveram testar o potencial do grafeno como transitor, uma alternativa ao silício usado em semicondutores. Gen e Novoselov continuaram seus estudos melhorando a condutividade do grafeno, tornando-o cada vez mais fino, até chegar, acreditem, à espessura de um átomo. Mesmo sendo submetido a esse processo, o material manteve sua estrutura e não teve sua condutividade danificada. A descoberta rendeu aos cientistas 6 anos depois o Prêmio Nobel de Física pelo desenvolvimento do transmissor de grafeno, e, a partir daí, os testes com as substâncias não pararam mais. Só em 2010 foram publicados cerca de 3.000 estudos que comprovam os recursos aparentemente ilimitados do componente. O grafeno pode pavimentar o caminho para dispositivos biônicos em tecidos vivos que podem ser conectados diretamente aos nossos neurônios. Então, pessoas com lesões vertebrais, por exemplo, podem reaprender a usar os membros. Tornar potável a água do mar. O processo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Massachusetts envolve passar a água do mar por um filtro de grafeno com um átomo de espessura. Este filtro é repleto de pequenos orifícios grandes o bastante para a água passar, mas pequenos o bastante para reter as moléculas de sal. Hoje, tirar a sal da água é um processo trabalhoso e caro, e o grafeno pode, de repente, abrir 97% da água do planeta, que é salgada, para consumo humano através da dessalinização. Fulereno. O fulereno foi descoberto em 1985 por Croto e Smalley. Antes disso, somente a grafite, o diamante e o carvão eram conhecidos como formas alotrópicas do carbono. A alotropia ocorre quando um elemento químico forma duas ou mais substâncias simples. O fulereno foi descoberto porque em setembro de 1985, os cientistas Croto e Smalley lançaram um laser em grafite a mais de 104 graus Celsius, contendo nele inúmeras moléculas de átomos de carbono de 44 a 90, ficando conhecido como C60, pois esse foi o número mais aparente. Os fulerenos são compostos aromáticos e seu nome é em homenagem ao arquiteto Fuller. O fulereno tem formato de gaiola, constituído por uma rede de pentágonos e hexágonos fechando-se entre si. Ele também é capaz de aprisionar gases em seu interior. Um exemplo é o gás hélio. Quando átomos de metais penetram no fulereno, ocorre a formação de sais chamados buquetos, que possuem fases metálicas.
Quando purificado, eles têm uma atratividade à cor. A mudança do número atômico faz com que a cor mude, fazendo com que cada atomicidade tenha cores diferentes. Exemplo, C60 avermelhado e C76 amarelado.